Olá, seja bem-vindo. Emoção tóxica número 1, a mágoa. Se não for expressa, não receber cuidados e não for curada, a mágoa pode se tornar uma emoção tóxica que explica por que as pessoas boas fazem coisas ruins. A mágoa é uma das fontes mais subestimadas de autossabotagem na nossa vida interior. Quando somos sinceros com nós mesmos, a maioria de nós consegue se lembrar de quando e como fomos magoados. Tudo o que temos que fazer é voltar aos momentos da nossa vida que não gostaríamos de ter vivido e recapitular algumas das experiências dolorosas e indesejadas por que passamos. Fomos magoados por coisas que foram ou não foram ditas, por coisas que nos foram feitas e não nos foram feitas. Sem que soubéssemos, esses momentos perniciosos nos moldaram e definiram quem somos. Vejo isso de tempos em tempos quando oriento pessoas ao longo de processos profundos de liberação emocional. Não importa se a pessoa é o presidente de uma empresa, um líder espiritual ou um atleta profissional, uma mãe que não trabalha fora ou um auxiliar de escritório. Quando nos libertamos das camadas de crenças, atitudes, emoções, hábitos e comportamentos mais prejudiciais, descobrimos ter no coração uma ferida que nunca foi totalmente reconhecida, cuidada, integrada e curada. Olhe por trás dessas camadas de vergonha, medo, desesperança, tristeza, culpa, ciúme, raiva, ódio e outras emoções devastadoras que destroem vidas. E você sempre encontrará uma mágoa ou sucessão de mágoas, responsável por uma ferida que foi encoberta sem jamais receber o devido cuidado. Quando somos magoados, muitas vezes tentamos magoar os outros, estejamos conscientes disso ou não. Se fomos agredidos, criticados ou rejeitados, intencionalmente ou não, buscamos maneiras de infligir essa mesma dor aos outros, como se pudéssemos aliviar um pouco da nossa dor, causando dor em outra pessoa. Na grande maioria dos casos, aqueles que abusam sexualmente de crianças, seja molestando-as ou usando-as como modelos para fotos pornográficas ou consumindo pornografia infantil, foram crianças que sofreram abusos e agora estão perpetuando esse abuso na tentativa de minorar a própria dor. A maioria de nós aprendeu a aplicar inúmeros curativos nas mágoas, desviando a atenção para outras coisas que esperávamos poderiam nos distrair momentaneamente da nossa dor. Relacionamentos, filhos, amigos, carreira, aquisição de bens, viagens e lista de afazeres podem nos distrair por algum tempo, mas as mágoas que sofremos nem sempre se curam com a passagem do tempo. Muitas vezes elas guardam grandes lições a serem aprendidas, e até que as revisitemos e extraiamos delas a sabedoria que encerram, continuaremos a ser manipulados por uma ferida do passado e levados a agir de maneiras que nem sequer fazem sentido para nós. Embora enterradas nos recessos do subconsciente, as nossas mágoas não processadas estão muito vivas e, como um rastreador, vão buscar paliativos na forma de comportamentos indulgentes, que na crença do nosso subconsciente nos farão sentir melhor. A mágoa não resolvida está na raiz de todos os comportamentos viciantes e compulsivos. E quando acrescida do nosso medo de confrontar as situações que nos teriam ferido no início, ela nos leva a nos infligir novamente a mesma dor, praticando atos prejudiciais a nós mesmos e às outras pessoas. O medo se vincula à mágoa de maneira tão difusa, tão insidiosa, que a maioria de nós nem sequer reconhece esse veículo. O medo nos prepara para esperar mais dor, cria a expectativa de que seremos magoados outra vez e nos despoja de confiança, vulnerabilidade e intimidade.
A mágoa, quando intensificada pelo medo de que seremos magoados novamente no futuro, gera incontáveis expectativas negativas, expectativas que levam à autossabotagem e à decepção. A mágoa não reconhecida cria um caminho circular que leva tanto ao vitimismo quanto a uma futura vitimização. Emoção tóxica número 2: a desesperança. O medo se liga à resignação para criar um estado de desesperança, em que não acreditamos mais ser capazes de criar uma vida cheia de sentido e sucesso, ou de nos libertar de toda a confusão que criamos. A desesperança nos priva da autoconfiança e nos cega para as possibilidades e oportunidades que estão bem à nossa frente. Sem a esperança, ficamos apenas com a perspectiva dolorosamente limitada do nosso ego ferido. A desesperança nos leva a cometer atos insanos de autodestruição, pois, sem esperança, não levamos em conta as consequências das nossas escolhas, nem nos importamos com elas. As pessoas desesperadas pegam armas e atiram nas outras, ou se deixam levar por um sem número de impulsos sombrios, procurando um paliativo por meio do qual possam se reconectar e sentir esperança outra vez. Os crimes e a violência fortuita perpetrados por viciados, traficantes e membros de gangues são todos eles causados pela desesperança. A desesperança é perigosa, porque nos leva a não dar a mínima para a dor que os nossos atos possam causar. Em suas garras, somos levados a ferir os outros e a nós mesmos, numa tentativa de encontrar uma tábua salva-vidas, algo que nos impeça momentaneamente de nos afogar nas nossas mágoas. Se pararmos para examinar a nossa vida, muitas vezes conseguimos ver onde e quando desistimos de nós mesmos, onde e quando decidimos que não éramos bons, valorosos e capazes de ter uma vida feliz e bem-sucedida. Podemos ver onde começamos a desistir dos nossos sonhos e esperanças, quer fosse desistir de ter um relacionamento amoroso, de sermos membros respeitados e participantes da sociedade, de conquistar a estabilidade financeira, de ter a carreira com que sempre sonhamos, ou de atingir um objetivo importante. Se a nossa desesperança for ignorada, continuaremos arriscando-nos a vender a alma, a integridade e a dignidade. Emoção tóxica número 3: a tristeza. A tristeza saudável é uma emoção necessária. Ela dá ao nosso coração uma maneira de lamentar, aceitar e, por fim, superar as decepções da vida. Num nível profundo, a tristeza e a dor se mesclam, permitindo que pranteemos a perda daquilo que amamos. Mas, quando somos fustigados pela dor de uma perda que não conseguimos entender ou que nos recusamos a aceitar, a tristeza pode nublar a visão das coisas e fazer com que nos fechemos. O entorpecimento causado pela tristeza inibe a capacidade de dar e receber amor, reconhecer as nossas bênçãos e aproveitar a vida. Quando intensificada pelo medo de nunca mais sermos felizes ou estarmos inteiros novamente, a tristeza pode se tornar um abismo de autopiedade. O medo transforma a natureza purificadora da dor genuína num foco míope e autoindulgente sobre as nossas próprias falhas e perdas, que nos leva à autofixação. A tristeza destrói o nosso bem-estar emocional quando resvala numa espiral para a depressão e o abatimento. As pessoas tristes acreditam que são ruins e geralmente se culpam pela dor que sentem. E embora seja pouco provável que essa emoção nos faça magoar outras pessoas, ela por certo faz com que magoemos a nós mesmos. A tristeza tóxica não processada nos leva a cometer crimes horríveis contra nós mesmos. O pior deles é o suicídio. As pessoas tristes bebem muito, comem muito, jogam ou gastam muito, ou se entregam a uma série de outros vícios para mascarar a dor.
Estatísticas recentes mostram que só nos Estados Unidos mais de 18 milhões de pessoas tomam antidepressivos na tentativa de sair do buraco negro que representa um coração entristecido. Inúmeras outras encontram maneiras alternativas de se medicar com muita frequência, porém essas medicações nada mais são do que um paliativo para a tristeza que existe dentro de nós. Em vez de proporcionarem válvulas de escape saudáveis para as nossas emoções, esses medicamentos apenas permitem que a tristeza passe despercebida, até que algum incidente autodestrutivo desencadeie sua liberação. Quando nos recusamos a deixar que a tristeza se expresse, ela drena a nossa vitalidade, a nossa energia e às vezes a nossa vida. Emoção tóxica número 4: a raiva. A maioria de nós nega a dose de raiva não expressa ou não digerida que carregamos conosco na vida diária. Embora possamos não sair por aí gritando obscenidades para os nossos filhos, nem dando murros nas paredes, a raiva tem uma variedade impressionante de máscaras, desde a hostilidade mais explícita num extremo, até a mais leve impaciência no outro. A raiva saudável nos dá acesso ao nosso poder, como adultos livres e autônomos. Ela nos permite erigir barreiras que nos protegem e protegem os outros. A raiva pode nos impulsionar para a ação quando é hora de defendermos os nossos pontos de vista e nos fazer ouvir. Trata-se de uma resposta natural e saudável quando somos feridos e explorados, passados para trás, traídos ou enganados. Mas quando a raiva não é digerida ou processada, ela se acumula e é extravasada das maneiras mais destrutivas. É a voz que grita: eu faço o que quero quando quero. A raiva tóxica reprimida é o gatilho que nos leva a agredir o nosso parceiro, a quebrar objetos no ataque de fúria, a ser inconsequentes no volante e a maltratar quem amamos. Quando estamos com medo, a raiva é uma resposta natural, um mecanismo de defesa, como um tigre mostrando as garras. Mas quando ela é intensificada por um medo desproporcional e vinculada à vergonha, a raiva saudável se transforma numa arma de destruição, em vez de ser uma fonte de poder e proteção. O medo é o ingrediente ativo que torna a nossa raiva explosiva. O medo de que não tenhamos as necessidades satisfeitas, de que tirem vantagem de nós, de sermos traídos ou humilhados, nos dá um alvo para a raiva refreada. Nas suas formas mais amenas, a raiva pode se manifestar como procrastinação, sarcasmo, zombaria, fofoca, crítica a aqueles à nossa volta ou mau humor. Na sua forma mais perigosa, ela pode causar ressentimentos que se transformam em rancor, irritação que se transforma em fúria e agressividade passiva, como se isso já não fosse suficientemente ruim, em atos de violência pública. Em sua pior versão, a raiva não processada nos destrói e aniquila a todos com a sua dor. Emoção tóxica número 5: o ciúme ou inveja. A inveja e o ciúme são projeções exteriores das nossas inseguranças interiores, frutos do sentimento de que não somos queridos, merecedores de amor, nem especiais, ou do medo de estarmos prestes a perder algo que reivindicamos como nosso. O ciúme e a inveja são um fogo interior cujas labaredas podem se inflamar rapidamente, levando-nos a partir para o ataque de maneiras cruéis e vingativas, incitando-nos a uma insanidade temporária e levando pessoas boas a fazer toda sorte de coisas ruins. Em seu ensaio On Life and Sex, o psicólogo britânico Havelock afirma: o ciúme é o dragão que mata o amor sob o pretexto de mantê-lo vivo. Num instante, o ciúme pode destruir a vida de todos os que estão no seu caminho. O medo de que nunca teremos o talento, a afeição, o amor
ou os bens materiais que desejamos traz à tona a inveja, uma emoção às vezes muito bem escondida. Sentimos inveja quando achamos que outra pessoa tem o que deveríamos ter. Sentimos inveja quando acreditamos que nunca teremos ou conquistaremos o que desejamos na vida. Sentimos inveja quando julgamos o nosso próprio eu insuficiente e almejamos ser mais do que somos. Sentimos inveja quando aqueles à nossa volta parecem ter talentos, dons ou oportunidades maiores do que os nossos. O sentimento de que somos menos do que aqueles à nossa volta é o calcanhar de Aquiles da pessoa invejosa. Depois de levar a pior várias e várias vezes e de nos sentir extremamente injustiçados, podemos não conseguir mais reprimir a inveja e partimos para a vingança. Esse coquetel amargo de inveja, inadequação e raiva pode parecer indiferença, mesquinhez, criticismo ou torpeza. O ciúme leva pessoas boas a fazerem coisas horríveis. Pais agridem a mãe dos seus filhos e vice-versa. Amantes traídos destroem propriedades ou armam ciladas para aqueles que não retribuem a sua afeição. Rixas de família que poderiam ser facilmente superadas perduram por anos. Ex-funcionários invejosos criam vírus de computador ou processam o patrão por frivolidades apenas para prejudicar e destruir a vida daqueles que eles acreditam ter o que eles não têm. A inveja também é descrita como a úlcera da alma. Trata-se de uma emoção que corrompe e debilita, destruindo a autoestima e transferindo os sentimentos de inadequação para o rosto de suas vítimas. Cada um de nós que já foi alvo da inveja ou do ciúme de alguém sabe o potencial dessas emoções para nos transformar rapidamente no pior inimigo de nós mesmos. Emoção tóxica número 6: o ódio. Não importa a roupagem que dermos a ele, o ódio é reconhecido pela sua intensidade, seja ele expresso como crueldade, vingança, intolerância, racismo ou hostilidade. O ódio é uma bebida amarga, composta de raiva, medo e rejeição. Surgido geralmente de um passado marcado por algum tipo de abuso ou negligência, o ódio torna-se uma maneira de projetarmos nos outros os sentimentos horríveis que não conseguimos digerir. Uma emoção de extremos. O ódio é completamente regido pelo medo. Um medo intenso e incontrolável o motiva e amplia a sua destrutibilidade, transformando a fofoca em difamação, a indiferença em negligência, o insulto em degradação, a antipatia em repulsa, a raiva em ódio, a intimidação em violência e a malevolência em crueldade. O ódio visa eliminar ou destruir aquilo que odiamos. Quando projetado externamente, ele busca instilar o medo na pessoa odiada, mesmo quando essa pessoa somos nós mesmos. O ódio por si próprio perpetua o ciclo vicioso. Tentamos abafar a dor com vícios de todos os tipos. Vício em dramas, em drogas, em álcool, em comida, em compras, em brigas e em sofrimento, para citar alguns. Quanto mais afundamos no vício, mais odiamos a nós mesmos e a todos que culpamos pela nossa condição. O preço de nos odiarmos e de odiarmos os outros é altíssimo e traz amplas consequências. O ódio é o culpado pela guerra, pelos crimes religiosos, pela intolerância, pelo preconceito contra os homossexuais, pelo vandalismo e pelo trabalho escravo. No nível pessoal, o ódio rouba de nós o autorrespeito, a dignidade, a força, o poder e a única coisa que todos buscamos, o amor. Espero que este vídeo tenha contribuído com você de alguma forma. E se achar que pode ajudar alguém,